Bom dia a todos, é uma alegria poder estar junto nesse domingo. Bom, há 15 dias atrás eu trouxe aqui uma mensagem sobre a verdade, sobre a batalha pela verdade. Eu estou lendo um livro, é A Guerra pela Verdade, e esse livro tem influenciado minha vida recentemente. É bom quando você descobre coisas novas, quando você estuda a palavra de Deus, você estuda livros que homens de Deus escrevem para ajudar a igreja, ajudar cada um de nós a crescermos. Meu desejo hoje de manhã aqui, meu propósito é ajudar você a ser mais parecido com Jesus. E nós vamos estudar hoje sobre o valor eterno da verdade. O valor eterno da verdade. Por que vale a pena batalhar pela verdade? Por que vale a pena lutar e batalhar pela verdade? Em todo o mundo, nada é mais importante ou mais valioso do que a verdade. A igreja de Cristo deve ser uma coluna da verdade. Ela deve refletir a verdade de Deus no mundo. E a igreja somos nós, não é esse espaço aqui. Nosso interesse pela verdade é uma expressão do nosso amor por Deus. Não se interessar pela verdade é o mesmo que não se interessar por Deus. Amar a Deus intensamente implica em amar a verdade na mesma proporção. Hoje, uma boa parte das pessoas alegam que não existe uma única verdade. O que aconteceu para que elas pensassem assim? Se Jesus afirma que Ele é o único caminho que pode nos conduzir a Deus, e muitas pessoas acreditam hoje que Jesus não é o único caminho, existem outros caminhos que podem nos conduzir a Deus. Será que Jesus falou uma mentira quando Ele fala que Ele é o único caminho? Nós vamos estudar hoje. Alguns acham que lutar pela verdade, batalhar pela verdade, é algo sem nenhuma importância. Para muitas pessoas, a vida aqui neste mundo se restringe a viver para diversão ou ter sucesso na vida. A Bíblia fala sobre uma guerra entre o bem e o mal, entre o que é falso e o que é verdadeiro. O que você acredita? Existe uma frase de um teólogo, conferencista americano, ele já morreu, Hayden Wilson Tozer, e ele escreve essa frase: este mundo é um lugar de lazer ou um campo de batalha? Este mundo é um lugar de lazer ou é um campo de batalha? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, quando imaginou nos criar e nos deu vida lá desde o início por meio de Adão, e ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor, ele vivia em completa liberdade. Ele vivia no paraíso, que na Bíblia descreve como o jardim do Éden. E me parece que não faltava nada para Adão e a Eva, que foi criada pelo mesmo propósito. E a humanidade tem caminhado durante gerações e gerações, depois do que houve na queda
do homem, em busca dessa verdade. Há uma grande batalha em toda a Bíblia. A gente percebe a luta do Senhor para poder nos aproximar de Ti, nos dar entendimento, clareza, discernimento sobre o que é verdadeiro e o que é falso, mas infelizmente muitas vezes nós nos damos conta de que estamos numa grande batalha, mas que hoje de manhã cada um de nós aqui presente possa absorver a verdade, deixar ela entrar no seu íntimo, lá no profundo do ser de cada um de nós, lá nos porões de nossa alma, porque é lá que o Senhor quer trabalhar. É no coração, no interior de cada um de nós. Te amamos, Jesus, te agradecemos em nome dele. Amém. Bom, vamos para João capítulo 8. Bom, antes de ler as Escrituras, eu queria dar um breve resumo do Evangelho de João. O próprio João descreve lá em João capítulo 20, 30 e 31, a finalidade dele ter escrito este Evangelho. Ele escreveu o Evangelho para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E crendo nele, tenham vida eterna. Todos nós conhecemos João como o apóstolo do amor, mas João também é considerado o apóstolo da verdade. A palavra verdade só no Evangelho de João aparece 25 vezes. Aí você pode perguntar, você contou? Não, eu pesquisei. Graças à internet, hoje a gente pode pesquisar essas coisas. A palavra verdade aparece 25 vezes no Evangelho de João. João é um defensor da verdade. Ele apresenta Jesus como Salvador, como Verbo, como luz, como pão, como aquele que dá vida aos seres humanos. Ele é apaixonado. Na mente de João, quando eu acredito que ele estava escrevendo esse livro, ele tinha em mente colocar fundamentos no coração dos seus ouvintes, para que eles nunca perdessem o valor da verdade, o valor de ter Jesus como seu Senhor, como seu mestre. Ele narra eventos da vida de Jesus. Você pode ler os evangelhos, o evangelho de Jesus, de João. Em cada um dos capítulos tem Jesus encontrando pessoas. Por isso que quando você se tornou cristão, a pessoa que estava estudando a Bíblia com você, olha, leia o Evangelho de João. Você lembra disso? Qual foi o conselho que te deram? Porque o Evangelho de João mostra a vida de Jesus e seus seguidores. É um evangelho para não cristãos também, para os incrédulos. E nós vamos estudar hoje, em João capítulo 8, aqui nesse capítulo, Jesus fala várias vezes essa palavra, verdade. E nós vamos estudar por que ela tem valor para nós, o valor eterno. Em João capítulo 8, versículo 21, Jesus disse outra vez, eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão de seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram, ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu, desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês
das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Vemos aqui Jesus nesse texto afirmando que ele iria embora daqui da terra, iria para outro lugar. E aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele não estavam entendendo o que iria acontecer. Será que ele vai se matar? Mas ele estava falando que ele iria embora porque ele iria morrer na cruz, iria ressuscitar no terceiro dia e depois iria para a glória dos céus, para ficar ao lado direito de Deus. E é interessante, às vezes, a gente ouve as coisas e a gente não entende nada. Parece que nossa mente está totalmente difusa de clareza, de discernimento. E é interessante que antes de falar esse trecho que eu li para vocês hoje de manhã, no versículo 2 aí de João 8, versículo 12, olha o que Jesus fala. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha, só de ouvir o que eu acabei de ler aqui, deve assombrar você. É assombroso o que ele está falando. E o que ele está falando? Que ele é a luz do mundo. E quem segue a ele nunca andará na escuridão. Mas e quem não segue? O que vai acontecer? Quem não segue Jesus? Porque seguir Jesus implica assumir posição do lado dele, viver como ele, agir como ele, decidir as coisas como ele decidiu, sonhar como ele sonhou, ser como ele. Não é ser um simpatizante dele, é ser como ele. Isso tem a essência do ser dele, tem que estar dentro de nós. Para que precisamos de luz, então? Porque somos cegos. Aí você pode chegar amanhã lá no seu trabalho e falar para o seu patrão: olha, meu pastor ontem falou que você é cego. Porque você não... Não é isso, ele não vai entender nada. Para ele entender isso, ele precisa conhecer o Evangelho. E crer no Evangelho. Porque senão não acredita mesmo. Que ele está na escuridão. Eu estou convencido, irmãos, que esta afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, é a maior afirmação pronunciada por uma pessoa. Porque se ele está falando a verdade e nós cremos que ele está falando a verdade, isso vai implicar profundamente na nossa vida.
na maneira como nós vivemos, na maneira como nós decidimos as coisas. A pessoa que decide seguir Jesus, ele está prometendo algo que ele promete aqui, ó, terá a luz da vida. Que luz é essa da vida? Me explica isso aí. Vamos mastigar isso. Você vai ter entendimento das coisas, discernimento espiritual. Você vai se tornar uma pessoa sábia para tomar decisões. Você vai ser uma pessoa temente para fazer coisas erradas. Você vai pensar no próximo como algo que é uma extensão sua e você vai tentar levar a esse próximo essa verdade. Porque ele está cego. Você não é melhor que ele. Ele era você no passado. Terá uma vida verdadeira. Terá clareza das coisas espirituais. Que oportunidade maravilhosa Jesus está dando para as pessoas conhecerem a luz. Pensando bem, a luz é extremamente necessária quando há escuridão. Quando Jesus diz que é a luz, Jesus afirma que Ele é que pode tirar qualquer pessoa da escuridão. Não existe outra pessoa. O psicólogo não pode tirar você da escuridão. O psicanalista pode até ajudar, mas ele não vai te tirar da escuridão. Somente Jesus, por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo dele agindo em nós, é que pode nos fazer enxergar com mais clareza as coisas. E hoje de manhã, eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós. Estamos vivendo na luz? Nossa vida está na luz ou estamos na escuridão? Estamos guardando pecados em nosso coração. Sabe qual foi o efeito da afirmação de Jesus no coração desses judeus? Versículo 13. Os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso que você diz não tem valor. Olha a cegueira espiritual desse grupo aqui. E quantas vezes não é assim? A gente está estudando a Bíblia com alguém, a gente está ensinando para um filho, né? Para um irmão na fé. Olha, não vai por esse caminho, porque você vai se dar mal. Mas a gente quer de todo o coração influenciar a pessoa a obedecer e a ouvir aquilo que a gente está mostrando na Bíblia para ela, mas ela está cega. E elas não entendem, elas querem ficar na opinião delas. E é interessante como nós reagimos em relação ao que nos ensinam, revela nosso coração. Eu não acredito em pessoas que se dizem espirituais, que amam a Deus, que adoram a Deus, se elas não conseguem ter relacionamento de profundidade com outras pessoas. O verdadeiro relacionamento com Deus deve influenciar essa pessoa a influenciar outra. Ou se deixar ser influenciado. Hoje tem muita gente querendo ensinar, mas tem pouca gente querendo ser ensinado. Queremos ensinar, mas eu deixo ser ensinado também. Eu tenho um coração humilde para ser ensinado. Esses homens reagiram mal à afirmação de Jesus, que ele era a luz do mundo. Imagina Jesus dizendo e falando a esses homens o que ele fala, e ele fala assim: não é válido o que você, não tem valor. A verdade não tem valor. Imagina o coração de Deus como não se sente quando ele ouve
E ele vê uma reação dessa. E olha que esses homens eram os fariseus, os estudiosos da Bíblia. Imagina Jesus conversando com cada membro dessa igreja. Cada um de nós. Individualmente. Ele passando uma semana conosco. Vendo nossa rotina. Vendo onde a gente está apostando nossas fichas. Vendo como nós estamos usando a vida que Ele nos deu. Estamos usando para a glória dEle ou estamos desperdiçando a vida? Vemos os fariseus mais preocupados com quem são do que se importando com que eles estão conversando. Estão preocupados com a opinião deles. Não com quem ele está conversando ali, olhando nos olhos deles. E muitas vezes, irmãos, é assim conosco também. Quando você é confrontado em algum pecado na sua vida, como você reage? Quando alguém te aconselha, olha, não faça isso, que isso vai acabar com você. E a pessoa está ali te amando, você confia naquela pessoa, que ela não quer o seu mal, ela quer o seu bem. Mas como é que nós reagimos diante da verdade? No versículo 21, Jesus está lá pacientemente, assim é Jesus, Ele é paciente com os homens, com os seres humanos. Ele fala uma coisa, os caras debatem com ele, reagem de forma indiferente. No versículo 21, Jesus disse outra vez: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então eles reagiram com indiferença. Eles disseram que o que Jesus estava falando não tinha valor. Aí Jesus vai mais profundamente, ele está falando de salvação agora. Ele está tentando convencer aqueles caras. Olha, pessoal, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem essa atitude, vocês vão morrer no pecado de vocês. Gente, eu não sei você, mas eu sinto que a gente está vivendo uma época onde a maioria das pessoas, isso inclui os da igreja, uma indiferença tão grande com a verdade. A missão, temos uma missão. É a maior dificuldade hoje encontrar alguém que tenha tempo para estudar a Bíblia com um não cristão. A pessoa está ocupada de muitas coisas na vida dela, trabalho, faculdade e um monte de coisa, curso, academia. Você tem tempo para estar com um não cristão? Olha, eu não tenho tempo. A coisa que eu tenho mais ouvido hoje, eu não tenho tempo. Você tem tempo para servir no ministério? Eu não tenho tempo. Então você vem na igreja para quê? Você não tem tempo para estudar a Bíblia, você não tem tempo para servir no ministério, você não tem tempo para se dedicar a outras pessoas, você vem só para ouvir a mensagem de Deus, aí eu me alimento, vou para casa de novo, na semana que vem eu volto de novo, tá Deus, aí eu estou aqui de novo. E minha vida durante a semana, o que eu faço? E Jesus veio, se ofereceu por cada um de nós. Ele foi humilde, lavou os nossos pés. Tem umas coisas que eu não entendo. Por que Deus... Agora é o Natal, né? Natal é uma época
maravilhosa, onde as pessoas se tornam mais espirituais, né? Há aquelas confraternizações nas empresas, nas famílias, e aquela coisa de abraçar, de bom ano novo, feliz Natal, Papai Noel vai chegar, vai te trazer um presente. O maior presente é Jesus. O que eu faço com esse presente? Mas essa é uma época onde as pessoas se tornam mais sensíveis à espiritualidade. Mas o que faz, irmãos, que homens e mulheres tratem Jesus com tanta indiferença? Ele só deu tudo de bom para nós. Por que muitas pessoas não se convertem a Cristo ainda hoje? Por que a verdade é tão desprezada, é tão rejeitada pelas pessoas ainda hoje? Qual é a explicação para isso, Edson? Aqui no versículo 22. Os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Ignorância. Ignorância de quem Deus é. Ignorância de quem Jesus é. Ignorância da palavra de Deus. Se eu pegasse e pedisse para você compartilhar hoje aqui, de manhã, aqui nesse púlpito, o que você leu na Bíblia hoje, você teria algo que você compartilhou com você, e você poderia compartilhar com todo mundo? Porque a Bíblia é seu manual de influência, ou você está seco? Você não se importou com isso hoje, ou talvez essa semana você não leu a Bíblia nenhum dia, ou você procura esse livro esporadicamente. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai fazer com a verdade. Esses homens, eles eram ignorantes da sua própria ignorância, da sua própria falta de fé. Eles eram ignorantes da sua própria impotência, porque Jesus está falando: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Não é verdade, Jesus ia para a glória do céu. Ignorante da sua real necessidade. Eles não viam que quem estava ali estava oferecendo coisas valiosíssimas para eles. E às vezes nós também somos assim, ignorantes. O que leva as pessoas a essa total ignorância? Versículo 23. Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão de seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Sabe por que às vezes agimos com ignorância e esses homens estavam agindo com ignorância? Isso se deve a uma falha em não perceber as consequências de rejeitar a verdade. Isso vai influenciar na maneira que nós vamos viver e até como nós vamos morrer. E isso é sério. Ou nós iremos viver com o Senhor, é o que Ele está falando, ou nós vamos morrer em nossos pecados. E há só duas formas de morrer. Ou morremos com o Senhor, ou morremos com nossos pecados. O pecado hoje é visto como algo não tão sério. Pecar se tornou tão natural. Atitudes orgulhosas,
atitudes de indiferença, falta de amor, falta de convicção. Por que eu sou um discípulo? Por que eu tenho que pregar a mensagem? Por que eu tenho que amar as pessoas? Olha, se Jesus chamasse a gente para andar com Ele mesmo, se Ele viesse aqui, olha, pessoal, quem quer me seguir, vocês terão a luz da vida, mas vocês vão ter que ir onde eu vou. Será que a gente iria mesmo? Mas a gente começaria a falar, olha, eu tenho uma coisa para fazer, Jesus, lá na frente eu encontro com o Senhor. Olha, eu tenho outra coisa para fazer, para me dedicar agora. Essas pessoas, ela não consideram o fato de que essa recusa pela verdade vai trazer consequências tanto na morte como na eternidade. Jesus está indo mais fundo com eles. Olha a reação deles novamente, versículo 25. Olha, Jesus está entrando, no coração. Olha, se arrependam, mude essa maneira de viver, creia em mim, me siga, eu vou te iluminar, eu vou te dar tudo de bom. Mas eles ainda não estão entendendo. Tão duros, tão cegos. Versículo 25. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu. Desde o começo eu disse quem sou. Aí, ponto final. E às vezes Deus tem limite com nós. Deus, ele tem limites. Será que a reação dos judeus é diferente das reações das pessoas hoje? Você que está nos visitando, quando alguém te convidou para vir nesse culto, qual foi sua reação? O que é a primeira coisa que você pensou? Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a voz do Criador, eu vou ouvir sobre Jesus, ou eu vou lá só por curiosidade, ou porque eu não tenho algo mais para fazer num domingo, então, bom, vou passar lá uma hora com o povo lá para ver o que vai ser falado. E você que é um cristão, o que motiva você vir aos cultos domingo? O que motiva você ir na sua igreja em casa? O que motiva você fazer o que você faz? É porque você tem compreensão de quem é que está pedindo para você fazer? Ou você ainda está lá nas camadas mais superficiais e você não quer ir mais fundo? Você quer ficar na superficialidade? Eu tenho questionado muito minha vida sobre isso. Por que eu prego? Por que eu ensino? Por que eu sou cristão há 27 anos? Por que eu quero que minha filha ame a Deus? Por que eu quero que minha família ame a Deus? Por que eu quero que o mundo ame a Deus? Porque Jesus é valioso, Ele é o melhor para cada um de nós. Jesus é muito conhecido. No Natal, todo mundo lembra o nascimento de Jesus. Mas, infelizmente, arrumaram um substituto chamado Papai Noel. Eu não tenho nada contra o Papai Noel, mas as pessoas e as crianças pensam mais no Papai Noel do que em Jesus. O presente que eu vou ganhar esse ano, qual o presente que eu vou me dar esse ano? Ontem eu estava vindo aqui para a festa que teve aqui ontem, estava um trânsito tremendo aqui na Marginal, quem veio pegou. Aí você vê essas lojas de materiais de construção, tinha filas e filas de carro aqui, querendo entrar na Leroy Merlin, aqui na Center Norte. Falei, cara, o pessoal está gastando, quer reformar a casa. Eu também quero reformar a minha. Mas então a gente é assim, né? A gente quer se presentear, né? A gente ganhou lá um dinheirinho a mais, não tenho nada contra. Mas como o ser humano pensa somente em si? Como a gente pensa somente, eu quero arrumar o meu lado, meu amigo. O lado do outro que se vira. E esse é o nosso mundo. E se Jesus fosse assim, a gente estaria perdido. Graças a Deus que Ele não fez isso.
No versículo 26, eles perguntam: quem é você? Aí Jesus tem que responder: existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Jesus está fazendo de tudo aqui para fazer aqueles judeus enxergarem, fazer cada um de nós enxergar que ele veio de Deus, a mensagem que ele veio trazer, a mensagem de Deus, foi o Pai que o enviou para a terra, para viver aqui nesse plano. E ele fala: olha, existe muitas coisas que eu tenho que falar a respeito de vocês. Não só falar, mas de julgar também. E ele vai vir um dia para julgar. Cada um de nós vai ter que estar preparado nesse dia. No dia da volta de Jesus. Pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser esse ano. Não sei, pode ser ano que vem. E nós precisamos estar preparados para esse encontro com Ele. E esses homens, ao Jesus falar isso, eles reagem de novo. Versículo 27. Eu espero que você esteja entendendo o que Jesus está querendo passar aqui para nós hoje. A insistência de Jesus e a resistência dos homens. A insistência de Jesus e a resistência dos homens. Versículo 27. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. O que está em jogo aqui, gente, não é uma igreja. Não é se eu vou ter uma boa família, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter casa, se eu vou ter boas condições. O que está em jogo é onde que eu vou passar a eternidade. É isso que está em jogo aqui. É onde que eu vou viver eternamente. É lá no céu com Jesus ou no inferno com o diabo e aqueles que rejeitaram a Jesus. A gente vê que esses homens odiavam a verdade. Sabe por quê? Porque quando alguém fala a verdade para nós, alguém entra no nosso caráter, e a gente sente que aquilo que está vindo é verdadeiro, mas está expondo nossos pecados. Uau! O orgulho cresce. Quantas vezes na vida eu já fui disciplinado por Deus? Teve uma vez, eu deixei de liderar na igreja. O irmão que liderava o setor falou: Edson, a partir desse mês você não vai mais liderar mais nada. Ele falou assim, falei: mas como? Por quê? Aí ele explicou: olha, você precisa crescer em humildade, você está muito resistente aos conselhos que a gente está dando para você. E aquilo me encheu de orgulho. Aí no final, era essa época de Natal, olha, tomara que não aconteça de novo. Aí tinha uma confraternização dos líderes. E aí já tinha feito um amigo secreto. E aí eu tinha tirado uma irmã para dar o presente para ela e alguém me tirou. Aí eu fui nessa reunião, eu perguntei para ele: eu posso ir nessa reunião? Ele falou: pode. Eu fui nessa reunião. Aí todo mundo lá trocando seus presentes um com o outro e eu ficando, né? Cada um trocando e eu ficando. Todo mundo recebeu presente. Adivinha quem não recebeu presente? Eu. A irmã que me tirou não estava lá. Ela faltou no dia e ela não deixou presente com ninguém. Aí eu falei: cara, eu não vou ganhar presente? Aí o líder olhou, tinha uma caixa de bombom assim, na árvore de Natal. Ele pegou a caixa de bombom: aqui está seu presente. Eu falei: eu não quero esse caixa de bombom, eu trouxe meu presente. Fiquei orgulhoso na hora, vou embora desse lugar. Eu saí lá da rua Cubatão. Quando eu fui atravessar uma rua ali no Metrô Paraíso, veio um carro, me atropelou, jogou lá em cima. Eu caí lá no meio da rua. Aí eu ouvi Deus falar: olha, você pensa que é alguma coisa, eu tiro sua vida. Agora.
O cara do carro queria me socorrer, eu falei, não, não quero não. É cômico, né? Mas isso é o que o orgulho faz com a pessoa. Aí veio uma irmã, Edson, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Aí eu andei poucos quilômetros, não conseguia mais andar, minha perna tinha fraturado. Aí eu tive que ligar para um irmão, lá da Paulista. Ele foi me buscar lá, me levou para o hospital e depois me levou para a casa dele. Eu nunca esqueci isso. O quanto Deus nos ama, mas tem uma hora que Deus vem mais firme contra o orgulho. E você? Como você reage quando alguém te aconselha? Quando alguém entra no seu caráter, que você precisa mudar algo? Você se desculpa, você faz como esses homens? Reage? Bom, eu já falei demais. Por que vale a pena lutar então pela verdade? Olha, versículo 28, Jesus fala assim, ó. Por isso Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Então, assim, se sabemos, todos nós aqui um dia vamos morrer. Jesus já falou sobre isso. Morrerão comigo ou morrerão em seus pecados. Todos nós, todo ser humano aqui, 100% dos seres humanos sabe que vão morrer um dia. Devemos pensar hoje, não é como nós vamos morrer, mas é como nós vamos viver antes de morrer. E como estamos vivendo hoje, porque o dia da nossa morte pode ser próximo. Como nós estamos vivendo hoje? Eu estou no confortável, na zona do conforto. Eu quero terceirizar a minha missão para que outras pessoas façam o que eu devo fazer, ou eu assumo a posição do lado da verdade. Eu amo essa verdade, eu me apaixono por ela. No versículo 31, a Bíblia fala que, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, a primeira dimensão da verdade, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, a primeira dimensão da verdade é que nós vamos conhecer, que ele está falando que nós vamos conhecer essa verdade, é conhecer quem somos nós. Quando a verdade chega no coração de alguém que se auto-examina, reflete sobre si mesmo e vê a vida de Jesus, essa pessoa fala, olha, eu tenho que me render a esse homem. A segunda dimensão da verdade, que quando a gente encontra ela, absorve ela, ama ela, é reconhecer o que este mundo é. O que é o mundo? O mundo fala a verdade, o mundo vive a verdade, o mundo busca a verdade, ou o sistema do mundo é um sistema falso, enganoso. E a terceira dimensão do encontro do pecador com a verdade é reconhecer quem Deus é. Deus é poderoso, Ele é eterno, Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, Ele quer me levar para o céu. Hoje eu estava imaginando o que eu vou conversar com Deus, ver Deus face a face. Eu não vejo a hora de chegar esse dia, de poder olhar nos olhos de Deus e poder falar com Ele, poder falar com Jesus pessoalmente, poder falar com todos aqueles que serviram a Deus. Imagina como não vai ser a vida no céu, porque é eterna. Deve ser uma coisa muito maravilhosa. Não vai ser uma coisa monótona, chata. Mas para você estar lá, primeiro você tem que viver aqui.
Por isso que a verdade tem um valor eterno. E ele está falando, só temos uma maneira de sermos livres de verdade. É conhecendo ela e obedecendo aos mandamentos. Como que eu vou obedecer aquilo que eu não me interesso? Aquilo que eu não procuro. Provérbios 23 fala assim: compre a verdade e não a venda por nada. Como que a gente compra a verdade? Não pode comprar, porque não é algo físico. Você compra um jarro, você compra um carro, você compra um celular, mas a verdade você não pode comprar. Porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele não tem preço. Venderam ele. Judas vendeu a verdade por 30 moedas de prata. O Esaú vendeu a verdade por um prato de lentilhas. É assombroso o número de pessoas hoje que está vendendo a verdade por prazeres momentâneos. Por que que a verdade tem valor eterno? Versículo 51, João 8, 51. Novamente, a paciência de Jesus com esses judeus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Olha, eu não sei você, mas isso me enche de esperança, de alegria. Todos os homens e todas as mulheres de Deus que abraçaram a verdade, que tomaram posição do lado da verdade, que conheceram a verdade, que praticaram a verdade, tem seu nome registrado lá no livro da vida. Às vezes eu falo para minha filha que o nome de cada um de nós está lá no livro da vida, mas está de lápis, escrito a lápis. Porque Deus pode uma hora apagar de lá, se a gente não tomar cuidado. Toma cuidado com o nosso coração. Porque o que a gente está experimentando, o que a gente está vendo, o que a gente está vivendo, é algo muito precioso. Como foi compartilhado aqui na ceia, a oração de Jesus em João 17. Eu revelei a tua glória ao mundo. E Ele chama cada um de nós também a revelar a glória dEle ao mundo. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida. Não acredite no espiritismo, não acredite no budismo, não acredite no hinduísmo, não acredite no confucionismo, porque tudo isso vem dos homens. Se Jesus afirmou, eu sou o único caminho para levar até Deus, você tem que assumir essa posição. Se você tem dificuldade de crer nisso, a gente pode te ajudar. Mas você precisa ter abertura à humildade para acreditar na verdade de Jesus. E para terminar, em João capítulo 5, versículo 24. Quem ama a verdade não fica na neutralidade. Eu não trato a verdade com neutralidade, eu sou neutro. Ou eu me envolvo, ou eu estou fora. É simples.
Imagina se teu patrão amanhã chegar para você lá no seu trabalho, você que tem um patrão, ele perguntar, e aí? Ele te encontra lá no meio da empresa e fala, o que você está fazendo aqui? Aí você fala assim, bom, não estou fazendo nada. Mas você foi contratado para quê? Para exercer uma função específica. Ele vai te corrigir. Ele vai dizer, ó, seu lugar é lá, onde você foi contratado a desempenhar o seu papel. Então, cada um de nós aqui tem um papel no reino de Deus. Talvez o seu não é aqui na música, é lá na nova geração. Talvez o seu é liderar uma igreja em casa, mas você não quer assumir esse papel, você quer que o outro assuma. Talvez você tenha que discipular pessoas, fazer pessoas crescerem espiritualmente, ser um mentor, alguém maduro na fé. Talvez o seu papel é estudar a Bíblia com muitas pessoas, trazer pessoas para a igreja. Eu não sei qual é o seu papel. Você tem que descobrir. O que não pode é ficar sem fazer nada. João 5:24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Então, aquele que esteve com Jesus na vida, ele promete que estará com ele na morte. Ele estará presente aqui com essa pessoa e ele estará presente também na eternidade, lá no além. Iremos reinar com ele aqui, mas iremos reinar com ele também lá. Seremos transformados. A Bíblia fala, num piscar de olhos. Vamos ganhar um corpo glorificado. Eu não vejo a hora de chegar esse dia. Ou morremos em nossos pecados, ou morremos no Senhor, com o Senhor. Podemos começar e recomeçar, tomar uma decisão simples, mas muito importante, conhecer a verdade. Vamos juntos, irmãos, viver a verdade, defender a verdade, levar essa verdade a todos aqueles que estão procurando por ela. E há um monte de gente aí que está procurando a verdade. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, porque acreditamos que Jesus é a única verdade, que veio para a terra de forma humana, mas ele era tão divino, porque tudo que ele fazia, ele dependia do Senhor. E oramos para que esse povo que está aqui essa manhã, ao ouvir essa mensagem, possa responder com alegria, com gratidão, com emoção, mas também com uma razão, porque estamos vivendo os dias difíceis. Somente o Senhor conhece o que é melhor para nós. E o melhor ainda está por vir. A eternidade é um presente valiosíssimo e ajuda cada um de nós a conservar a nossa mente na eternidade. Te oramos em nome de Jesus. Amém.